Salve, salve, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Linha de Frente. Vem com a gente, meus caras. Que prazer inenarrável estar com você aqui, Felipe Pataro. Prazer é todo meu, Dan Rocha, mais um dia. Hoje eu tô mais empolgado ainda, porque tem uma referência do meu segmento, do meu setor. Não conta ainda não. Não, vou deixar a galera no suspense. Calma, né? Mas hoje vai ser uma festa aqui, então, pra você. Hoje vai ser festa. Vou poder conhecer um pouquinho mais e vou poder também tirar dúvidas, né? Falar do nosso setor. Nós já deixamos muito dinheiro na mesa dele e Brasília como um todo já deixou. Nessa semana ele me viu lá no restaurante dele, né? Então já imagina. Pessoal, para vocês que não conhecem a gente, estão chegando aí agora, Felipe Pataro e Dan Rocha, Na Linha de Frente, o único programa de empreendedorismo semanal da Capital Federal. São mais de 170 programas entre ao vivo e editado e você pode maratonar no YouTube, no Spotify, no Deezer, Apple Music, Amazon, até se você pedir para Alexa, ela toca, meu amigo. Então, muito conhecimento, pega o seu caderninho, não esqueça, porque são muitos insights que você vai pegar aqui com um empresário já em nível, âmbito nacional, né? E, pô... Não tem como não aproveitar, meu caro. Se não pegou o caderninho, depois eu vou leiloar esse caderninho. Não, esse aqui é só meu, bicho. Todos os entrevistados que passaram estão aqui. Mas você vai ver o que eu vou fazer com esse trem aí. Agradecer os nossos patrocinadores, Softown, Destino de Negócio, Top Troféus, LedMe, Talk Acessórios, Grupo League, Noman que nos veste, Hélio Diff, Luiz Marcelo que fez o nosso cabelinho. Que mais? Fogo de chão, meu cara. E tá vendo que eu tô mais slim, né? Academia Runway, Pela primeira vez ele acertou todos os patrocinadores de uma vez. Então, sem pestanejar. Tá de parabéns. E, por último, mas não menos importante, os meninos da EI Produções que fazem essa mágica aqui acontecer. Excelente. Mas chega de enrolação, vamos que hoje o trem tá bom aqui. O papo já começou nos bastidores aqui sem parar. Betão, seja muito bem-vindo. Beleza, obrigado. Bom demais. Beto, deixa eu te falar. A gente fala aqui constantemente da importância de estar atento às novas tecnologias e a IA é uma realidade do dia a dia do empresário, né? Se você não tem nos seus processos e não faz sentido, tudo bem, não tem problema. Mas se você pode estudar um pouco mais e aplicar dentro dos seus processos, coloque. A gente já colocou nos nossos. E a sua apresentação quem vai fazer não sou eu, não é o Felipe Pataro, é a nossa querida assistente de IA, a Paulinha. Vai subir o QR Code dela aí. Quem quiser falar com a Paulinha... Pode falar com ela, pode pedir informação, temas dos seus episódios. Se quiser patrocinar, a nossa IA está preparada. Exatamente. Então vamos lá. Empresário, visionário e presidente da Abrazel é um dos nomes por trás da consolidação do grupo Coco Bambu em Brasília. Ele lidera uma das maiores operações de gastronomia do país. Desde a abertura da primeira unidade em 2009, foi peça-chave na expansão regional do grupo, que hoje conta com 8 restaurantes na capital, sendo 6 Coco Bambu e 2 unidades do Vasto. Conceito prêmio que une carnes nobres, sushis e alta gastronomia. Consolidou uma cultura de excelência, inovação e oportunidades, onde muitos colaboradores começaram como garçons e se tornaram sócios. Senhoras e senhores, na nossa mesa, Beto Pinheiro ou Beto do Coco. Exatamente, olha aí. Lindo, meu cara. E aí, curtiu a apresentação da Paulinha? Boa, ela tá correta? Boa. Acertou tudo. Boa. Isso aí. Começa aí se apresentando. Quem é o Beto? Essa aqui foi a ótica dela. Quem é o Beto na fila do pão? Bom, gente, Beto Pinheiro, eu sou lá do Ceará. Estou morando aqui em Brasília desde 2009. Sou casado com a Nathalie já há 20 anos e nós temos 4 filhos, né? Então é uma alegria muito grande. A família é um pilar muito importante da minha vida e da minha trajetória. Mas mudei para cá em 2009 exatamente para poder abrir a primeira unidade do Coco Bambu aqui na capital. Então foi a primeira loja fora do Nordeste, né? O grupo é de Fortaleza, nós somos de Fortaleza. E fora de Fortaleza a gente só tinha nessa época uma pizzaria lá em Salvador. Então o primeiro restaurante, né, de frutos do mar que a gente abriu fora do Nordeste foi aqui em Brasília. E aí tinha esse tabu, né? Vamos sair do Nordeste, vamos abrir na capital do país. Como que é isso? Como que é operar lá em Brasília? É uma cidade mais formal. Então quem vem de fora tem aquela visão de uma cidade muito voltada para a política, né?
e um público engravatado, né, vamos dizer assim. Então, é esse o público que a gente estava imaginando e falando assim, vamos conhecer esse mercado e a gente tem que estar preparado para poder atender esse público. Então, a gente veio com o nosso cardápio, mas sempre muito focado ali no atendimento, no vinho. A gente veio com esses cuidados especiais aí para atender a demanda desse público e, graças a Deus, a operação foi um sucesso desde a primeira semana. A gente abriu em maio de 2009, que é aquela loja ali do setor de Clube Sul, e a primeira semana já foi um pipoco, né? Explodiu, porque tem até uma história super engraçada hoje, né? Mas no dia foi um caos, que foi a gente abriu uma semana antes do Dia das Mães. Vixe, mano. Então você imagina, a gente não sabia que o impacto ia ser tão forte como foi, e a gente ainda estava, imagina, um soft open, sendo que um soft open que chegou o Dia das Mães e entupiu de gente. Foi na Vera. Cara, e aí a gente não estava preparado para aquilo e realmente foi um dos piores dias da minha vida. Teste de fogo. Não, aquele Dia das Mães, cara, foi tenso. Tipo assim, muita gente, muitos pedidos, a cozinha travou, sabe? Eu passava no salão assim, morrendo de vergonha, pedindo desculpa para os clientes. Então já começa, né? Primeira semana de operação em Brasília, já porrada. Já começa desse jeito. Eu no salão pedindo desculpa mesmo para os clientes, falando, a gente não estava preparado para esse movimento todo, me perdoa, nós vamos organizar, nós vamos arrumar a casa, nós estamos aqui de soft open, né, e realmente a gente vai colocar a operação nos trilhos, né? Então foi um dia que foi para comemorar o sucesso, porque eu não sabia que tanta gente na cidade já estava conhecendo a marca e sabendo que a gente ia abrir ali. Então foi muito bom, e ao mesmo tempo foi esse dia muito tenso, que foi o dia realmente que a gente não teve condições de atender bem. Cara. Eu lembro que quando eu passava na cozinha, o nosso chefe de cozinha, né, que estava aqui na época, que é moreno, ele estava branco. E aí eu falava assim, e aí? Ele falava assim, cara, não tem condição, velho, não tem condição. Tudo travado. E o tanto de comanda que tinha, na impressora saía as comandas e ele enrolava no pescoço. Na hora que eu olhava a cena, ele com as comandas assim, ó, enrolada no pescoço, eu falei, cara, ferrou. Hoje nós é um momento feliz porque tá dando certo o negócio, mas é desesperador. Porque imagina, você se queima logo na largada. Você tá doido. Entendeu? Você se queima, e depois pro cara voltar para dar outra chance. Então eu tive que pedir perdão mesmo. Aí eu pessoalmente ia nas mesas, né, recém-chegado na cidade, ou seja, não conhecia ninguém na cidade, assim, dos clientes, da sociedade, não sabia nem direito quem é que estava ali. Depois eu fui sabendo quem é. Mas isso é um dos fatores que eu acredito que tenha sido também o sucesso, o botar a cara a tapa, né? Sim. Isso a gente fala muito hoje do empresário que bota a cara a tapa, que tá junto do game, que tá com o telefone e o contato à disposição para resolver um problema e não fugir do problema. Isso aí a gente faz até hoje, né? Começou nesse dia e a gente faz até hoje, é nossa cultura mesmo, a gente estar presente na operação, a gente acompanhar tudo e o dono está à disposição, né? Então, por exemplo, até hoje as reclamações que nós temos nos restaurantes, elas são respondidas pelos sócios, né? Então tem um sócio que é responsável para poder responder o cliente com as reclamações que chegam para a gente. Que chega pelo saque, que chega pelo Reclame Aqui, que chega, enfim, pelas redes sociais. Quando chega ali as reclamações, do Google, inclusive, a gente é que vai respondendo, porque a gente responde o cliente, procura entender o que aconteceu, inclusive para poder tomar as providências, né? Sim, então, claro. É muito importante o empresário estar participando do que está acontecendo na empresa. Ponto fundamental, né? Ô Betão, eu tenho uma história aqui, cara, porque minha esposa tem família em Fortaleza, morou lá há muito tempo, né? E a gente foi algumas vezes de férias para lá, né? E eu lembro muito bem, velho, do Coco Bambu lá, né? E porque era assim, pô, tá gente de fora, tem que levar no Coco Bambu, porque era tipo patrimônio deles lá. Isso aqui você não vai ver em lugar nenhum, meu cara, porque é muito característico. Você chegava lá, aí do lado aqui tinha sushi, do outro lado ali tinha isso, do outro lado aquilo outro. Mas eu lembro também que a estrutura lá era muito diferente do que vocês colocaram na maioria das lojas também, né? Como é que foi esse estudo de
cara, a gente vai expandir, vamos sair do Nordeste, vamos sair de Fortaleza. Como é que a gente entende Mudar o público, a configuração mudar a configuração, perfil. Eu vejo que se manteve alguma coisa de... Nós temos várias opções aqui para você, né, de atendimento, mas o que vocês mudaram, né, do que era o Coco Bambu lá para agora? Essa loja que você está se referindo, lá em Fortaleza, ela foi aberta em 2001. Foi a primeira vez que a gente usou a marca Coco Bambu, é onde surge a marca Coco Bambu, sendo que ela começou com pizza, crepe e tapioca. Foi. Então ela era mais rústica, né? Exato. Tinha o piso de areia, Exatamente. tinha o laguinho. Então ela Tinha umas araras lá, não sei o quê. O laguinho com pato, né? Pato Uhum. andando lá no lago. Então assim, o conceito dessa pizzaria era pizza, crepe, tapioca. E o conceito dela era um conceito mais rústico, e inclusive da marca, do nome, né? Coco Bambu. Então a gente acabou trazendo essa rusticidade para o negócio. Depois esse negócio ele foi escalando, né? Então veio o sushi, depois aí o sushi já foi pronto, o sushi já foi um anexo, que aí ele já não era piso de areia, ele já era fechado, já era climatizado e já era um piso normal. Então assim, aí ele foi aumentando os produtos, e o que aconteceu foi que o Coco Bambu, que era pizzaria, depois ele virou o quê? O Coco Bambu Frutos do Mar. Então foi vamos dizer assim, um desenvolvimento do produto, né? O produto mudou e a gente veio para esse projeto de expansão nacional. E aí quando veio para esse projeto de expansão nacional, que o carro-chefe foi o Frutos do Mar, aí veio com essa identidade hoje nossa, que é uma identidade que ela é rústica, mas ao mesmo tempo ela é sofisticada, né? Então ela vem com tijolinho, com vidro, com madeira, né? Então ela vem, mas ela vem mais sofisticada para poder atender bem a demanda Brasil afora, né? Então a marca, ela viveu essa transformação. 2001 foi o primeiro ano do Coco Bambu, que foi essa loja, e a primeira loja que foi Frutos do Mar foi 2008. Foi por aí mais ou menos. 7 anos depois. Aí 2008 para frente, aí vem a expansão do Coco Frutos do Mar, que aí a daqui de Brasília foi 2009. Aí 2009, aí foi embora, né? Aí você tem ideia, essa loja do Lago Sul aqui, né? Do setor de clubes foi tipo assim, a quinta ou sexta do grupo, e hoje o grupo está com 97 lojas no Brasil, né? Então assim... E você já trabalhava nesse restaurante de lá de Fortaleza, ou você veio pro projeto? Não. Nunca mexia com... Eu vim pro projeto. Na verdade, a operação que eu tinha lá em Fortaleza, e aí conta um pouco dessa história, né? Como que eu cheguei em Brasília e como que eu entrei no Coco. Lá eu trabalhava com a minha esposa, eu tinha uma loja de vinhos e um bistrô. Então eu tinha, era uma franquia que era aquela Gran Cru, que é uma franquia, né, de São Paulo, que tem lojas aí no Brasil, inclusive tinha até aqui em Brasília, tem, né? Eu não sei se tem ainda ali no Lago Sul, mas enfim, era aquela operação que eu tocava com a minha esposa, que era vinho e bistrô, e aí era a loja de vinho junto com o restaurante. Então a pessoa, quando vinha no restaurante, a carta de vinhos era a própria loja, era a própria adega. Então a pessoa se levantava, escolhia o vinho e tal. E aí eu já estava nesse setor, né, mas num formato completamente diferente do Coco. E aí quando eu conheci o Afrânio, atendendo ele inclusive lá em Fortaleza, na própria loja, ele foi comprar um vinho para dar de presente, depois ele foi jantar com a esposa, e aí eu fui tendo esse contato com ele, e aí eu conversando com ele, eu perguntei como é que estava esse projeto de expansão dele, né? Porque eu já sabia que ele tinha sócio-operador, esse formato de sócio-operador, porque ele teve essa loja que ele abriu em 2008, tinha sócio-operador. Já tinha um sócio-operador lá em Fortaleza. Aí eu falei, eu conheci o modelo, eu já estava operando um restaurante, e aí eu falei para ele, como é que está esse teu projeto? Vai abrir mais restaurante em Fortaleza? Vai abrir restaurante fora? E aí eu pedi para ele, né? Eu disse que tinha interesse de ser um sócio-operador do Coco Bambu, aonde ele fosse abrir. Aí ele falou, não,
pode procurar ponto, né? Procura ponto, se tiver alguma coisa interessante, você me procura e a gente volta a conversar. Então, assim, ele não confirmou nada, mas também não fechou a porta. E aí, quando ele deixou essa porta aberta, né, para poder, eu comecei a procurar ponto lá em Fortaleza. E, em paralelo a isso, tinha outro grupo de sócios que também estava procurando ponto. Sendo que esse outro grupo, na época, estava procurando lá em São Luís. Então, eu estava procurando ponto em Fortaleza e esse outro grupo estava procurando em São Luís para poder ser sócio. O cara estava movimentando o estado inteiro já. Ele já estava ele é águia, né? O Afrânio, a cabeça empreendedora dele é um negócio impressionante. Então, e ele pega esses jovens que estão querendo trabalhar, que estão querendo fazer uma carreira, né, profissional, financeira e tudo, está querendo crescer, e ele dá a oportunidade e aí ganha-ganha, né? Sim. É bom para ele. O cara tá com vontade. E é bom para a gente. Então, é esse o modelo. E aí, quando surgiu esse convite aqui em Brasília, que o dono daquele prédio ali, que é o Coco do setor de clubes, procurou o Afrânio lá em Fortaleza e ligou para ele e falou assim, eu tenho um prédio lá em Brasília que eu acho que vai encaixar perfeitamente para esse restaurante que você tem aqui. Então, foi um convite do dono do prédio. Entendi. Aí o Afrânio veio aqui conhecer, gostou o espaço, gostou ali, né, do ponto, apesar de no primeiro momento é um negócio que é meio tenso, assusta você olhar um prédio daquele tamanho. Aí se você parar para pensar, a gente até ri hoje quando a gente fala, porque pega uma rua sem saída, sim, em cima de uma academia, né? E em cima da academia. Então você chega ali, você olha, você passa pela porta da academia, sobe para pegar um restaurante daquele tamanho e um restaurante de frutos do mar daquele tamanho. Então, na verdade, quando quantos metros quadrados tem aquele restaurante? Tem 3.000 metros quadrados. Meu Deus do céu. É chato. A gente tem que respeitar a coragem, porque o aluguel também não é barato. O aluguel não é barato. E aí o Afrânio gostou, topou, falou, vamos embora, vamos fechar. Aí ele me perguntou, né, Beto? Você está procurando ponto aqui, mas surgiu uma oportunidade em Brasília. Você topa mudar para Brasília? Aí eu falei, topo. Na hora, tô dentro. Aí ele chamou esses outros meninos, né, que estavam procurando, o grupo que estava procurando São Luís, que também era de Fortaleza, e os meninos falaram, vambora, topo. Aí o que o Afrânio fez? Juntou a gente e falou, vambora para Brasília. Quando eu cheguei aqui, o povo falava, rapaz, vocês são loucos. Esses cearenses são malucos. Eu lembro que a gente só trabalhava na obra. E eram 4 cearenses. 4 cearenses. O Beto, Eilson, Hegel e o Daniel. Eram 4 cearenses. Eu era ali com o mais velho, eu estava com 27 anos. 4 cearenses novos, né? E aí quando a gente chegava aqui, a gente só fazia trabalhar e malhar ali embaixo. Então a gente trabalhava na obra, né? Fazendo a gente foi o primeiro inquilino daquele prédio. Então era shell, né? Não tinha nada. Não tinha nem piso, nem nada. Era só a estrutura. Então a gente fazia a obra e malhava, Quando a gente chegava na academia, aí os empresários que estavam ali... E as famílias ainda... As famílias por lá ainda. Na verdade, só tinha eu e o Hegel casado, o Daniel e o Ailson eram solteiros. E aí os empresários ali, os grandes empresários de Brasília, que já malhavam ali na Bodytech ali embaixo, chegavam pra gente e falavam assim, rapaz, vocês são malucos. Vocês vão quebrar, vocês são malucos. Vocês estão querendo abrir um negócio maior do que churrascaria de frutos do mar, isso não existe. Porque era um prédio de churrascaria, né? Sim. Na época o que bombava aqui, em 2008, era porcão, né? Porcão era uma potência na época e tal. E aí eles falaram, vocês estão querendo fazer uma churrascaria do mar. Era assim que a turma falava pra gente e falava, esses meninos são malucos. Duas perguntas aqui, no momento que você foi falando, foi me vir na memória aqui, Beto, algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Coco Bambu, por mais que fosse conhecido lá, mas tinha uma outra pegada. Quando vocês vieram para cá, vieram uma aposta. Você acha que foi por conta de publicidade que foi realizada anterior à entrada? Ou seja, as empresas, quem está pensando em explorar uma outra cidade ou uma expansão, você acha que foi decorrente do brand, da publicidade feita pelo teaser, né, da expectativa de que vai abrir? Você acha que foi decorrente disso? Eu acho que o primeiro ponto é você validar o teu produto nessa primeira loja. Então, o ponto fundamental é o famoso lá do
da startup é o MVP. MVP. É o MVP. Aí, então, por Vocês exemplo, começaram com o MVP de 3 mil É, metros. não, é calma, porque... calma, eu vou chegar aqui no MVP daqui, mas o MVP daqui foi possível Baseado por lá. causa do MVP de lá. Ok. Então, o primeiro MVP do Afrânio, na verdade, foi em 1989, foi o Dom Dom Pastel, Pastel, com 20 metros quadrados. É. Então, esse MVP ele foi sendo trabalhado e desenvolvido e onde foi criado, né, a maneira de pensar, ou seja, a cultura da empresa. Então, a cultura do coco hoje é a cabeça do Afrânio. Uhum. A cultura é essa, né? Então, ele joga para baixo, dentro da companhia, a maneira de pensar e de agir dele. Uhum. Então ele é um cara que cresceu muito empresarialmente, né? Hoje, sei lá, do nosso ramo, é um dos maiores empresários do setor do Brasil. Sim. Né? Então um cara que ficou gigante, sai do Ceará, tem 97 lojas. E esse ano, por exemplo, vai faturar 2 bilhões e meio de reais. Não é pra qualquer um, não. Não é brincadeira. Mais de 10 mil funcionários. Tá. Hoje no Brasil. Então, assim, é um negócio violento, mas isso foi sendo criado desde 89. Sim. Então, quando chegou em 2009, que a gente veio para cá, o grupo já estava com quanto tempo? 89, 99, Nossa. 2009. A gente estava com 20 anos. Então, já tinha 20 anos de produto. E o produto de frutos do mar tinha aberto recente. Uhum. Tinha sido 2008, mas explodiu. Uhum. Então, esse produto que explodiu em 2008, lá no Ceará, ele fez a gente entender que aquele produto, que aquele formato, ele tava validado. Porque esse restaurante também foi um sucesso desde o início lá em Fortaleza, desde 2008 e até hoje. Uhum. Que é o da Beira-Mar. Uhum. Abriu outro... em outro lugar, a não ser Brasília, antes de... Não. De lá já veio para cá. A primeira unidade 2008 foi o primeiro de frutos do mar lá em Fortaleza e aquele de Brasília foi o segundo de frutos do mar do Brasil. Doido, olha aí. Foi. Então a gente acreditou na cultura, acreditou no formato e aí a gente partiu para cima daquele projeto e o projeto explodiu, como eu disse para você, na primeira semana. Então na primeira semana ele estourou, depois a gente deu aquela organizada na casa, fomos trabalhando, fomos organizando tudo, dimensionando a equipe, né? Depois a gente veio ampliando, veio melhorando a loja até para ser o que ela é hoje, né? Então, e depois disso, quando foi final de 2010, um ano e meio mais ou menos depois, a gente já abriu a segunda loja aqui, que foi aquela do Brasília Shopping. Cara, Foi dezembro de 2010. É outro sucesso e tem uma outra pegada por conta do... Vamos chegar. Aí a segunda pergunta, só para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, mas houve publicidade pesada? Houve. E anterior, assim, quanto tempo de publicidade falando vai vir em Brasília para fazer esse movimento? Olha, a gente começou a obra ali em janeiro de 2009, foi muito rápido aquela obra. A gente fez janeiro, fevereiro, março, abril, fez em 4 meses e quando foi em maio a gente inaugurou. Eu dormia ali, eu dormia no sofá às vezes, né? Na obra. Então a gente ficamos ali, era o que eu disse para você, de manhã, de tarde e de noite, era trabalhando, descia para malhar, só para não ficar louco, né? E aí voltava para a obra de novo. Porque tinha uma piscininha lá também, uma sala, aí também tinha uma... Dá para dar uma tranquilidade. Tinha que dar uma relaxada na academia e depois comer poeira, né? Então a gente que fez a obra, a gente que comprava todos os materiais, a gente não tinha muito dinheiro, né? Assim, nós 4 ali, a gente chegou no limite, o Afrânio emprestando dinheiro pra gente, para poder a gente conseguir completar. Então a gente fez muito enxuto ali, comprando material. Quase todos os dias eu pegava meu carro e ia lá pro CIA para comprar material para a obra. Então a gente fez um negócio daquele tamanho, desse jeito, assim, basicamente com um mestre de obra e a gente comprando material para poder fazer a obra o mais barato possível. Por isso que tinha que ser tudo engenheiro, né? Porque senão... É isso. Então tem o Eilson é arquiteto e o Rega é engenheiro. Então a gente tinha o arquiteto dentro de casa e tinha o engenheiro dentro de casa que já estava acostumado com obra. E além de ser bom para fazer a obra, vai ser bom também para depois fazer a manutenção predial.
que é uma psicose do Afrânio. É manter Tem que Tudo impecável, tudo limpo, tudo organizado e tudo funcionando muito bem. Então ele tem essa mentalidade. E igual vocês testaram esse MVP, que eu já até conversei isso com você, que lá foi validada uma operação grande, eu vejo uma tendência, mas aí é só uma percepção minha, de que as casas em Brasília, que são grandes, elas têm sucesso. Então você pega Mangás, você pega o Coco Bambu, você pega uma Fogo de Chão, você pega um Açougue do Berg, enfim, o Caminito sendo menor, né, mas também sendo grande. As operações grandes, elas estão com uma leve tendência de estar dando mais certo do que aquelas operações pequenas em Brasília. Eu acho que vai ter um tamanho aí que vai funcionar melhor porque tu tem que otimizar custo também, sabe? Então, nem tão pequena, porque você precisa de receita, tem que ter potencial de venda, tem que ter mesa e cadeira, né? Porque quanto mais mesa e cadeira, você fica limitado. Você fica limitado à receita. E quanto mais achatada for a receita, mais pressiona o teu custo fixo. Perfeito. Então, fica ruim de dar um resultado melhor financeiro na última linha se você não consegue escalar a venda. Então, mas também tem um tamanho que, se ficar maior também, um pouco maior do que o que precisa, vai estourar o custo também. Então vai estourar custo de ocupação, você vai precisar de uma equipe maior e tem que saber se você vai ter demanda suficiente na semana para você ocupar esse espaço maior. Então eu acho que vai ter um tamanho aí que vai funcionar melhor. E os casos que você citou aí, todos eles, né, já rodaram bastante tempo e já tiveram os seus MVPs aí validados, né? Então Mangá é uma empresa super antiga, do Nordeste também, né? Lá do interior, lá do Nordeste, né? Lá de João Pessoa. E já é uma empresa também que já está validado, os processos, enfim. Fogo de Chão também. A gente também. Então tem que ter um pouco de cuidado aí com essa questão do tamanho, porque você tem que ter um tamanho que eu acho que vai funcionar bem. Eu acho que nem tão pequeno, nem tão grande, para você ter potencial de faturamento e não ter um custo muito grande ali, por exemplo, um custo de ocupação. Se você tem um custo de ocupação altíssimo e você acaba não tendo essa ocupação, aí a conta vai ficando mais complicada, né, para fechar. Os dois grandes números do nosso setor é o CMV e o pessoal, né, a equipe. Então esses dois aí, só isso aí já vai aí uns 60% da tua receita já vai embora, né, em 2 itens, né? Então você tem que ter o cuidado com o CMV, com a precificação, etc. E tem que ter o cuidado também com o tamanho da equipe que você vai precisar para rodar. A cultura, você falou da cultura do Afrânio, e muito tempo se passou falando de cultura participativa, né? E eu percebo que essa cultura participativa está começando a deixar espaço agora de novo para a cultura mesmo de top-down. Exatamente, é impositiva, top-down. Até por conta da mudança do perfil dessa nova geração. Você agora, não só enquanto o sócio do Coco Bambu, né, de Brasília, mas como presidente da Brasel, você certamente vai ter esses dados, a gente estava falando há pouco e aí a gente vai poder falar disso também, porque aí fala paralelo, porque dá para ir... Tanto do lado do empresário quanto da associação, exato. Né, entidade que cuida. Qual é a sua visão, Beto, para isso? Porque assim, lá no Noru, eu era o participativo, o que queria formar, não tem o certo e o errado, né? Mas eu estava levando para esse lado. Hoje eu já estou querendo, uma galera um pouco mais velha, e é o top-down, porque senão eu não consigo aplicar a cultura da empresa, porque senão vira a casa da mãe Joana. Então... cara, eu gosto muito, né, dessa cultura que ela valida o que está funcionando bem. Então as pessoas, por exemplo, nós como sócios operadores, a gente quer funcionar bem, a gente quer que o negócio dê certo para poder a gente ganhar dinheiro e a gente cuidar bem da nossa família e cuidar da nossa vida.
E o Afrânio quer que o negócio dê certo, porque ele está fazendo a expansão do projeto para poder também ele ganhar dinheiro e também cuidar da família dele, dos projetos dele, enfim, cada um cuidar da sua vida. Então, a gente é meio pragmático com isso, no sentido de ter uma cultura que funciona bem. Eu quero fazer o que funciona bem. Isso não quer dizer que a cultura vai ser 100% engessada e que a gente não possa levar uma sugestão, uma inovação. Então, na verdade, o Afrânio, por exemplo, gosta de receber uma sugestão dos sócios, chegar e falar, vamos testar isso, vamos fazer aquilo, vamos melhorar isso. Então, ele está aberto a essa melhoria contínua. A essa melhoria contínua. Mas eu, particularmente, acredito que uma instituição, para funcionar bem, ela precisa ter um cabeça, ela precisa ter um líder e ela precisa ter unidade. Sabe? Então eu acho que isso, os dois universos que eu trabalho hoje, acontece exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, no Coco, nós temos a liderança do Afrânio e nós temos unidade. Então a gente se blinda e avança e cresce e o grupo está funcionando bem. Na Abrazel, a gente tem um líder, que é o Paulo Somuti, né, que a gente chama de Paulinho, e a gente tem a liderança dele e a gente tem a unidade. Então, a gente não tem problema, por exemplo, eu não tenho problema nenhum de valorizar os meus líderes, de reconhecer os meus líderes, e o que eu quero, eu tenho a humildade suficiente de chegar e falar assim, eu participo de um projeto vencedor. Com certeza. Eu não sou o cabeça do projeto, mas não tem problema nenhum. Eu prefiro não ser o cabeça e participar de um projeto vencedor com a parte que me cabe e dando a contribuição que eu tenho dado, do que ser o cabeça de um projeto perdedor. Exatamente. Que não anda. Já pensou, não, o cabeça, não, beleza, vaidade. Não. Então vem a vaidade e você é o cabeça de um projeto que não tá virando. Então eu me adaptei a essa situação. Então eu me acostumei com isso, convivo bem com isso e graças a Deus, a Abrazel, que é a Associação de Bares e Restaurantes, né, que eu sou o presidente aqui no Distrito Federal, está voando, a Abrazel está indo super bem. Hoje, com certeza absoluta, é a associação mais representativa do nosso setor do Brasil. Né? Quando se fala em representação do setor, é a Abrazel e é Paulo Somuti. Então quando tem qualquer coisa do nosso setor, você vai ligar a TV, vai estar o Paulo Somuti lá dando entrevista na televisão. Entendeu? E aí vai ser ele. Não vai ser o Beto, não vai ser o Matheus, não vai ser o Francisco, vai ser ele. Então, você centraliza no seu líder, no cara que está liderando ali o grupo, e esse cara é que tem que ficar mais forte. Então, lembra disso. A gente precisa ter um líder, precisa ter esse líder para fazer a coisa funcionar. Na hora que o negócio enganchar, tem que ter um que vai dizer assim, vai ser assim. Isso não é muita gente aqui, ó, e não vai. Vai ser assim. E aí nós vamos embora. Então tem que ter esse cara que vai puxar o grupo. Né? Essa liderança realmente vai fazer diferença. E a unidade. Né? Então todo mundo remando para o mesmo lado. Então nós estamos juntos. Então eu vivo isso na Abrazel, com a liderança do Paulinho, e vivo isso no Coco Bambu com a liderança do Afrânio. E sendo o líder para com os seus colaboradores. E sendo, dentro do Coco. E sendo líder local. Né? Então, se você pegar, eu estou falando dos dois líderes nacionais, Sim. E na verdade a gente tem que ser um roteador para poder replicar essa cultura aonde a gente está. Né? Eles não podem estar em todos os estados. Eles não têm braço para isso. Então tem que ter equipe. Então eu creio muito nisso. Numa boa formação de equipe. E a formação de equipe, você vai pegar a pessoa, vai mostrar esse pensamento vencedor para ele e vai falar, você quer isso para você? Você quer crescer profissionalmente, financeiramente? Você tem essa vontade? Porque eu acho que no final das contas, o que faz a diferença mesmo é a vontade de fazer. Sabe? Tem gente que tem vontade de fazer, tem gente que não tem vontade de fazer. E aí eu comentava com vocês o caso do Pinheiro, que é o cara que entrou no Coco Bambu há 20 anos atrás, lá em Fortaleza. Porque há 20 anos atrás não tinha nem Coco Bambu aqui. Então ele entrou, ele é do interior do Ceará, ele entrou como garçom naquela loja que você conheceu lá em 2001. Que legal. Ele entrou naquela loja como garçom, no Coco Bambu, que era pizza, crepe e tapioca. Esse cara chegou lá,
para aprender a carregar bandeja. Esse cara, ele se tornou, depois ele foi crescendo, se tornou maître, gerente, veio para cá, para aquela loja lá do setor de Clube Sul, ele veio para cá como gerente, ele foi meu gerente ali em 2009. Olha só. No começo da operação. Então ele ficou como gerente daquela loja vários anos, ele que tocou ali, carregou obviamente junto com os outros pares, né, com seus pares. E que outro par dele também se tornou nosso sócio também, que é o Fábio. O Fábio hoje é nosso sócio e está lá no Vasto. Ele que toca aquele... ele é um dos diretores ali do Vasto da 108 Sul. Então esse cara era os dois gerentes. Tu imagina, a gente só rodava com eles dois. Os dois caras que carregaram aquela loja e construíram, né, ajudaram a construir o sucesso daquela loja e da marca, hoje eles são nossos sócios. Perfeito. Cara, excelente. Eu tenho uma pergunta aqui, que é o que a gente já citou algumas vezes, né? No meio dessa história toda ainda vem o Vasto, né? Mas ele só vai responder logo depois do intervalo. Sabe por quê, Patarinho? Porque a gente foi um sim entre 9, 10, 9 não, a gente foi Já um estamos sim. acertando. Já tamo acertando. Fica com a gente que daqui a pouco tem muito mais. Solta o Padinho fazer o quê? Quack. E voltamos, senhores. Falei que seria um dia especial, meu cara. Pra você é sempre especial. Pra mim tá sempre especial. Eu não sei, velho. Tá batendo a fome agora, quase meio-dia, né? 11 e pouquinho, 10 e pouquinho. Hoje não vai ser fogo de chão. Eu acho que hoje a gente vai hoje lá vai no direto Coco pro Coco Bambu. Ou no Vasco, né? Vamos ver. Eu quero começar aqui o bloco com os dados do setor de uma instituição que chama Abrazel. O setor de restaurantes e alimentação fora do lar no Brasil faturou 650 bilhões em 2024, representando 2,5% do PIB nacional, meu, segundo a Abrazel. Olha aí. É isso aí. Então é um setor realmente que todo município que você chegar vai ter um bar ou um restaurante. Não tem, pode ser o menor município do Brasil, vai ter um bar. Né? Então é um setor que realmente emprega bastante. Sim. É um setor socialmente importante, porque ele, além de empregar bastante, ele emprega muito primeiro emprego. Quem não tem experiência. Então a gente forma muita gente. É uma porta, né? É uma porta para você criar uma profissão. A profissão de garçom, a profissão de cozinheiro, a profissão de barman, a profissão de sommelier. Então tudo isso você aprende dentro do restaurante. Então você entra ali sem experiência numa função de base. Você pode entrar como um cumim, que é o auxiliar do garçom. Você pode entrar como um copeiro, né, lavando prato ali. Então você imagina, tem gente que entra numa empresa lavando prato e vai embora, vai crescer, vai aprender. Então aquilo que a gente conversou, né? Tem que ter vontade. Se tiver vontade, vai aprender. Por quê, gente? Todos os setores que eu converso com empresários, amigos, todos estão tendo dificuldade de contratar. Eu não conheço nenhum setor... Isso é histórico nessa mesa aqui. É histórico, né? Então comprova o que eu estou te falando. Todos os setores. Eu estou com várias vagas aqui nas nossas lojas, aqui em Brasília, que a gente tá querendo completar, tá querendo contratar e não está conseguindo fechar o quadro. Então você imagina, o empresário precisando de gente que queira trabalhar, aprender e crescer. Então o cara vai trabalhar, ele vai aprender e vai crescer. Se o cara tiver vontade de fazer isso, ele vai partir para cima e vai fazer. Agora, se a vontade dele for maior de ir para a festa, de ficar com os amigos, de ir jogar bola e ficar mais curtindo a vida, aí obviamente que ele não vai conseguir. Não existe. O cara não vai crescer fazendo só, cumprindo tabela, cumprindo o horário dele, chegando lá, faz ali o que ele tem que fazer e não quer aprender, não quer crescer, não pergunta onde que pode ajudar, não pede para aprender outra coisa. Então, se o cara for acomodado... Não é proativo e aí na hora que é cobrado também não tá muito afim. E aí quando você dá uma cobradinha, o cara já fala, meu irmão, sabe de uma coisa? Vou sair. Então a gente tá vivendo esse tempo, que é um tempo que realmente você encontrar pessoas que realmente querem, né? Crescer profissionalmente e financeiramente tá mais difícil do que já foi no passado. O Pelé falou isso no documentário dele, meu filho. Enquanto todo mundo saía do treino, ele ia lá pegar a bolinha e bater falta.
E o Vasto nessa história toda, velho? Porque é outro posicionamento, é outra história, mas é do grupo também, não é isso? É isso, é do mesmo grupo, né? São os mesmos sócios. E a história do Vasto, ela nasce em Brasília, né? Olha aí. Hoje é uma marca que já está também presente em outras cidades, mas ela surgiu aqui quando, lá no Brasília Shopping, liberou aquele ponto que tinha lá. Era do Mormai. Era do Mormai na época. É. E aí o próprio Paulo Otávio, né, que é o dono do shopping, chegou pra gente e falou assim, ó, vai liberar aquele espaço e eu queria que vocês abrissem uma operação lá. Porque a gente já tinha o Coco rodando bem. A gente tem uma relação muito boa de inquilino, né? De bom pagador. Bom pagador, bom parceiro, né? Então, assim, que tem uma relação tranquila e positiva, né? Então, paga bem, paga em dia. Quem é o dono de imóvel que não quer? Né? Exato. Quem é o dono do imóvel? O cara paga bem, paga em dia e não me dá dor de cabeça. Então, esse é a forma perfeita. Aí ele chegou e falou, e eu queria que vocês colocassem lá uma operação. Aí a gente falou, mas a gente já está com o Coco aqui, a gente só tem o Coco. Aí ele falou assim, não, eu queria que vocês fizessem uma operação de carne. Ele que pediu Ele é outra águia, né? É águia, né? Ele deu a ideia. Ele deu a ideia. Eu queria que vocês fizessem a operação de carne. Caramba. Se funciona no Frutos do Mar, pronto, vocês vão aprender. Vocês vão aprender. Deixa eu dar um desafio para esses meninos aqui. Eu acho que vocês estão com pouco trabalho. Vocês vão aprender a fazer carne, que isso aí vai ser a parte, tipo assim, a parte mais difícil vocês já sabem fazer, que é tocar um restaurante. Né? Aí ele conversou com os sócios ali na época, a gente levou para o Afrânio, aí o Afrânio falou, vamos pensar, de repente, pede um tempo para ele, a gente avalia, aí resumindo, o Afrânio criou um grupo de sócios para poder criar esse conceito, e aí ele falou assim, vamos para os Estados Unidos, com um grupo de sócios, para poder a gente visitar as casas de carne, né? As steakhouses lá dos Estados Unidos. Vamos visitar várias casas e vamos pegar e vamos criar um modelo, um formato para a gente trazer para o Brasil. Um formato que não tenha no Brasil. E aí o Afrânio disse sim para o Paulo Otávio, pegou esse grupo, foi para os Estados Unidos e aí foi visitar. Foi visitar a casa para poder ver a identidade, né, visual, arquitetura, iluminação, cardápio. E aí foi quando surgiu o Vasto, que é uma casa que é uma casa de comida variada. Né? Ela não é só de carnes, mas ela tem ali boas carnes. A gente trabalha com carne de excelente qualidade, né? Trabalha só com raça tipo Angus, é só raça assim diferente. Hora do almoço, né, bicho? Hora do almoço e a gente pegar aí essa carne, mas aí acaba que vem com uma cozinha variada também. A gente não ficou só na carne. Então a gente tem carne, tem sushi, tem camarão. Né? Então acabou que tem um cardápio variado, com aquela identidade bem americana. E aí por isso que a gente veio com o marketing, né, que era de Nova York para Brasília. Então a gente veio com essa referência, que na verdade era a identidade nova-iorquina, né? Então aconteceu demais. Eu tenho vários amigos que quando entraram no Vasto, e o primeiro foi o primeiro foi aquele lá do Brasília Shopping, aí depois surgiu, né, o segundo, que é aquele lá da 108 Sul, que também foi um sucesso, né? Graças a Deus a loja tá linda, lotada e tá super bem, né? Sempre cheio. E na minha opinião, hoje, o Vasto, ele é um dos melhores restaurantes da nossa cidade, né? Assim, eu falo isso com... sou suspeito de falar porque eu sou sócio, mas com muita convicção. Com muita convicção, porque você pega ali o ambiente, a identidade, você pega o cardápio, o atendimento, né? Então, o conjunto ficou muito bom e o conjunto, o projeto foi um projeto vencedor. Né? Então, foi isso, foi esse projeto, né, de Nova York. Tanto é que tem gente que fala assim, mas já tem o Vasto em Nova York? Aí a gente tinha que explicar, não tem o Vasto em Nova York. Conceito. Na verdade, é o conceito que é de Nova York, que a gente trouxe para Brasília. Mas assim, como eu estava dizendo, os amigos entram lá e falam, cara, parece que eu estou fora do país, parece que eu estou em Nova York. Alguns falaram assim, parece que eu estou em Londres e tal. Então assim, acaba puxando, mas eu acho que é mais Nova York bem mesmo. Intimista, né? Eu sou fã de Nova York, fui 2 vezes já, quero ir mais. Mas realmente você entra lá, você tem aquela coisa meio gringa, né? Tipo, tem o bar. Tem o bar é chique, né? O bar ele com TV,
Pô, é um restaurante mais chique, mas tem lá a TV acontecendo pra pessoa tomar um drink, tomar um chopp. A música, a seleção O jazz musical, é fantástico. a seleção musical do Vasto, na verdade, é o que a gente tem de melhor na cidade. Então, quem estiver ouvindo a gente aí, pode ir lá que vai comprovar. Todos os dias tem música ao vivo e a seleção ali dos músicos, porque é o ambiente, a gastronomia e a música. Sim, tem que ter. A música ali é um fator também importante do conceito. Né? Então acaba que... Ele faz esse conjunto. Agora, ô Betão, é o seguinte... Nós falamos da trajetória inteira, que é muito... Foi fantástico conhecer um pouco mais, saber tanto da sua história pessoal quanto da história do Coco. Mas nós não vimos nenhum BO, não aconteceu nenhum BO até agora. Mas eu comecei... Teve a obra, Dia das Mães. A obra é trabalho, muito trabalho. Mas o Dia das Mães. Eu comecei com o BO. Eu quero saber se tiveram outros BOs, então. Vamos lá. Sempre tem, né? Algum Mas assim que marca, que tem que dar uma atenção, quem for do ramo de gastronomia, de restaurante, que tem que ter atenção para algum ponto específico? Olha, o maior BO que eu já tive até hoje foi aquele Dia das Mães, né? Que a gente começou a conversa por ele, realmente foi o maior, mas eu acho que depois a gente tem que investir muito em formação e em treinamento. Então todas as empresas hoje, elas viraram uma empresa de educação, todas. Independente do que você vender, a sua empresa é uma empresa de educação, de formação de pessoas. A gente tem que formar gente. Então hoje, o maior desafio da nossa operação é realmente a contratação e a formação de equipe. Esse é o maior desafio que a gente tem. Porque se você pega, por exemplo, o ambiente é mais fácil de cuidar. O ambiente, a manutenção, a obra, você vai lá, compra, né, faz. Deve ter um pouco de dificuldade também na mão de obra da construtora, né? Pode atrapalhar um pouco a obra, mas vamos dizer, é mais fácil de você fazer, comprar equipamento, né, fazer a obra, o contrato de aluguel, então comprar os insumos. Então, são coisas que dão trabalho, mas que acaba que vai... Está no seu controle. Que está mais no seu controle. Então, o grande desafio hoje, gente, é a formação de equipe. E eu quero aproveitar o espaço de vocês aqui para poder alertar quem nos ouve, para poder entender um pouco o que é que está acontecendo com o mercado. Já teve dono de restaurante que chegou para mim e falou assim, Beto, a Abrazel, cara, precisa informar isso para o consumidor. O consumidor precisa saber que a gente está tendo muita dificuldade na contratação e na formação da nossa equipe. Excelente, meu caro. Infelizmente estamos chegando ao final. Queria mais, né, Patarinho? Vamos lá. Aqui tem muita história ainda para contar da Abrazel, das coisas. Como você já deu o spoiler, vamos ter que trazer novamente. Vamos trazer novamente alguns dos entrevistados para um outro formato na próxima temporada. Aguardem que vocês verão. Betão, já quero te agradecer de antemão, antes de chamar os últimos blocos aqui. Valeu. Um dos blocos finais é a indicação de um livro, uma série ou um filme para as pessoas entenderem de que fonte de conhecimento você bebe, meu caro. Olha, eu tenho alguns livros aí, né, que eu já li, né, nessa área do empreendedorismo que eu gostei bastante. Um é aquele O Sonho Grande, né, que conta ali a história do Lema, do Beto, né, do Marcel. É um livro que mostra, né, essa vontade de crescer, a importância dos processos, né, de criar os processos bem definidos e depois a gente colocar ali as pessoas, né, para poder desenvolver esse processo. Então é um livro muito bom. Outro autor aqui, né, outro grande empresário do nosso país que faleceu aí recentemente, assim, foi o Abílio Diniz, né? É outro livro também muito bom, que conta a história dele. Então é um cara que também muito dedicado, né, ao STF. Então era um cara que gostava de cuidar da saúde, gostava demais do trabalho e ali da família. Né? Então era um cara também é um livro que eu gostei muito de ler, e ele comenta ali algumas falhas dele, né? Alguns erros, aquele contrato que ele assinou lá com
com a empresa, né? Eu acho que, não sei se foi com o Carrefour, alguma coisa, aquele erro ali no contrato que depois saiu muito caro para ele. Então, um livro, uma história muito legal. E ele fala muito sobre a questão da família, que ele teve muito conflito familiar, e aí é o que você fala, de priorizar, né, o STF, onde trabalha a família. É fundamental. Cara. E tentar equilibrar, né? Tá certo que, como diz o Marcelo, o desequilíbrio é a eterna busca do equilíbrio, porque você não consegue dar a mesma atenção ao mesmo tempo para tudo. O desequilíbrio ele faz parte, mas é aquela história que a gente já falou, o combinado não sai caro. Exato. Então vai ser tudo combinado, né? Tudo combinado com a família e vai funcionar bem. Então não vai ter tanto equilíbrio assim não, realmente. Eu concordo com o Marcelo, que é a mesma coisa que o Flávio Augusto fala também, o Flávio Augusto fala muito sobre isso, e outro livro, e aí eu vou encerrar, foi o livro que eu gostei também, foi o livro do Flávio Augusto, né, o Ponto de Inflexão. Eu gostei da história, gostei do livro, é um cara também que eu gosto dele, é um cara trabalhador, é um cara voltado muito para vendas, né? Eu sou um cara voltado muito para marketing e vendas, né? Então eu gosto muito do Mar Vendas, né? Que a gente fala, que é marketing e vendas. Então ele fala, né? Uma empresa sem vendas não adianta, não precisa de nenhum outro setor. Você vai gerenciar o quê? Se não tiver dinheiro no caixa, né? Você vai gerenciar quem, né? Que equipe que você vai montar? Que equipe que você vai montar? Né? Então, no final da conta, realmente é marketing e vendas, e aí eu deixo aí essas três: Lema, Abílio Diniz e Flávio Augusto. Excelente. E para finalizar, o Publi Gourmet, a hora que você vai olhar... Você não vai ter o seu livro, não? Obrigado, você está sempre aqui para me lembrar. E Dan Rocha. Inclusive, falamos aqui de alguns pontos que eu toco nesse livro aqui, sobre o momento em que vivemos, de depressão, ansiedade, né? Então, a morte da vaca roxa, como a busca pelo extraordinário nos tornou comuns, que é uma reflexão sobre essa era digital que nós vivemos, sobre o novo marketing, sobre inovação com propósito. Você que gosta de marketing vai gostar. Maravilha. Espero que goste, né? Muito obrigado. E vou ler com carinho. Maravilha. E temos também o presente da Noman, que é uma marca aqui de Brasília. Legal. Né? Depois você passa lá para conhecer a loja, fica na 107 Norte. E é vendido também na Quadra Homem, que fica nas Açuas, a Norte e Águas Claras. Maravilha. Legal, muito obrigado. E para finalizar, o Publi Gourmet. Agora sim, olha para aquela câmera e chama a galera para ir ao restaurante, seguir você nas redes, se quiser conversar, fala aí. Bom, gente, Coco Bambu, né, aqui em Brasília com 6 lojas, então vai ter um perto de você, né? E agora pegando esse período agora de final de ano, então a gente vai ter aí várias confraternizações, né? E o Coco Bambu é um lugar maravilhoso para poder você fazer sua confraternização. Agora final de ano. A gente abre no Natal, então você pode fazer sua reserva para a noite de Natal também. E a gente faz uma festa maravilhosa na noite do Réveillon. Então a gente faz festa com banda, com decoração. Então realmente aí você pode procurar aí a programação no Coco Bambu mais próximo da sua casa, que com certeza é uma festa muito boa, família, com boa gastronomia, e que eu tenho certeza que você vai entrar o ano novo aí com o pé direito. Eu não posso esquecer de falar, não posso deixar de falar também do Vasto, né? Outra gastronomia, né? O Vasto com essa comida variada, comida internacional, uma carne realmente especial, e você pode visitar o Vasto tanto no Brasília Shopping como ali na 108 Sul, e eu tenho certeza que você vai ter uma experiência gastronômica extraordinária. Para seguir a gente tem os 2 Instagrams das 2 marcas, que é o Vasto Restaurante e o Coco Bambu BSB Oficial. Boa. Coco Bambu BSB Oficial, pode seguir a gente lá, que a gente vai passando todas as informações. A gente vai estar aguardando a visita de vocês. Maravilha. E para você que ainda não se associou ao sindicato Sindobar, do nosso querido Jael, que manda um abraço para ele, inclusive, e a Abrazel, você está perdendo tempo, porque é onde a rede de gastronomia, de restaurante, está presente e está trocando muita informação para a gente ficar cada vez mais unido e mais com um setor mais forte, né? Então acho que é importante lembrar de trazer e associar essa galera para cá. Não é isso? Beto, muito obrigado pelas informações mesmo, por compartilhar, né, essa trajetória. Eu acho que é importante, eu acho que motiva a gente que está recém-chegado nesse segmento. A minha, eu fico aqui, diversas anotações e tentar replicar um pouquinho do que esse grupo gigante do Brasil hoje já faz,
eu acho que vai ser um caminho a ser trilhado. É isso aí. Não é? Desejo Isso aí, galera. muito sucesso. Pra Obrigado nós. demais. Valeu. Valeu. Não deixa de seguir a gente. Exatamente. Também, né? YouTube, Spotify, Deezer, NLF Podcast, na linha de frente. São mais 170 programas, galera. Não deixa de olhar. É isso aí. Galera, até o final de semana que vem. Muito obrigado. Na linha de frente. Vem com a gente.